Observe o gráfico de uma função trigonométrica cosseno, dada pela expressão f de x igual a m mais n vezes cosseno de 2x, sendo m, n e p números reais com ponto de mínimo em x igual a p, que é a abscissa do ponto Q. O valor de p elevado a m vezes n é igual a... Olha só, para resolver essa questão, a gente vai ter que observar com muito cuidado esse gráfico que foi dado aí. Olha só, não tá difícil, tá? Por quê? A gente sabe que as funções do tipo a mais b vezes cosseno de kx mais p, a gente tem várias informações escondidas nesses coeficientes. Por exemplo, esse coeficiente aqui, ele nos dá a linha média da função, ou seja, ele fala por onde que passa o centro da função, o centro da curvinha. Nesse caso aqui, esse A é o M, não é? Onde está a linha média dessa função? A linha média está no menos 2, não é o menos 2 que divide exatamente no meio? Então, o valor de M, de cara, só olhando para o gráfico, eu já sei que o valor de M é menos 2, porque isso aqui é linha média, certo? Então, de cara, eu já descobri M é menos 2. Ok, vamos para o N agora. Olha só, o N, o módulo de N, não é a amplitude da função? Vou botar aqui, na verdade o B, né? A gente conhece como B, mas nesse caso aqui vale N. Módulo de B é amplitude. Olha para o gráfico, qual é o valor da amplitude dessa onda? Olha aqui, a amplitude não é a altura, não é a distância do máximo até a linha média, ou a distância do mínimo até a linha média. Que distância é essa? Não é 1? Então, a amplitude dessa função é 1. Se a amplitude da função é 1, significa que o módulo de B, ou nesse caso, módulo de N, é 1. Opa, então o N é 1, professora? Não. O N pode ser 1 ou menos 1, porque esses são os únicos dois números no mundo inteiro que tem módulo 1. Se o módulo de um número é 1, só existem duas possibilidades. Ou esse número é 1, ou esse número é menos 1. Então ainda não consegui bater o martelo no valor de N, só sei que é alguma coisa entre 1 e menos 1. Na verdade, entre não, né? Ou é 1 ou é menos 1. Beleza, como é que eu faço para tomar essa decisão? Escolha um ponto que esteja óbvio no gráfico. Por exemplo, o ponto 0, menos 3. Por que eu vou escolher o ponto 0, menos 3? Porque está lá, as coordenadas dele, está fácil de ver. Escolhe o ponto 0, menos 3. O que esse ponto está te dizendo? O ponto está te dizendo que nessa função, quando o x é 0, o y é menos 3. Substitua essas informações nessa equação. Então, olha só, o y eu vou colocar menos 3 no lugar dele. O n eu também já sei o valor, é menos 2. O n eu ainda não me decidi. E o x é 0. Cosseno de 2 vezes 0 é 0, né? Cosseno de 0 é 1. Então, menos 3 é igual a menos 2 mais n vezes 1. N. E aí, n, então, é menos 3 mais 2. Passa o 2 para lá. E aí, o n é menos 1. Pronto, bati o martelo no n. Aqui, então, nesse ponto, eu já sei os valores de m e de n. Fechado. Vou escrever aqui embaixo para a gente se organizar. N é menos 1. Só que ele te pediu o valor de P elevado a N vezes M. Então tá faltando descobrir o valor de P. O que exatamente é esse valor de P? O valor de P é a abscissa, ou seja, a coordenada X desse ponto, que ele chama de Q, né? Esse ponto é um ponto mínimo. Veja bem, tem uma coisa aqui oculta, uma informação oculta, que é o seguinte: a distância entre esse ponto e esse é a de um período, porque voltou do mínimo de novo para o mínimo. Então, daqui até aqui, a medida disso tem que ser um período da função. Então, tudo que eu tenho que fazer é calcular o período da função. Calcular período de função é muito fácil. A gente sabe que período é 2π sobre o módulo de k. O módulo de k
O K, nesse caso aqui, é 2, não é? Módulo de 2 é 2. Então, o período... vou precisar apagar. O período, que sempre é 2π sobre módulo de K, nesse caso vai ser 2π sobre 2, que é o K. Então, 2π sobre 2, π, esse é o período. E daí, professora? E daí que essa distância aqui é π. Se aqui a gente estava no x0 e eu andei π, qual vai ser o valor de P? Π. A distância é π, então eu descobri que o P é igual a π. E agora qual é o valor de P elevado a n vezes m? Tá fácil demais. Π elevado a menos 1 vezes menos 2. Isso é π. Menos 1 vezes menos 2, 2. Isso é π ao quadrado, letra D.